Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo aqui, mas esse é o segundo episódio do podcast MVP, Marketing, Vendas, Pós-Vendas. A gente vai falar e já tem falado de tudo que acontece nessas áreas, né? No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre retenção de clientes. Vamos voltar em outros episódios, tem muita coisa para falar de retenção de clientes. Mas hoje, no segundo episódio, a gente vai falar sobre metodologia de vendas, com um grande especialista, que inclusive é o meu parceiro nesse podcast aqui. No outro eu falei mais do que ele, né, sobre o assunto retenção de clientes, mas hoje vai ser o contrário. Hoje eu estou aqui pagando de entrevistador. É, e a gente vai falar sobre a metodologia Fluxo Sniper, né, que foi criada pelo meu parceiro, meu sócio Emílio Ritti Neto. Então hoje eu vou levantar algumas bolas para ele mas em todos os podcasts vai ter algo de comum. A gente quer mostrar para vocês a nossa experiência pessoal. Tivemos décadas de carreira corporativa bem sucedida, depois criamos nossas próprias empresas também. E a gente quer devolver, né, para as pessoas um pouco daquilo que a gente aprendeu. Não somos dono da verdade nem nada. A gente quer que vocês critiquem, concordem, não concordem. Vamos ter em outros episódios convidados também, né, das diversas áreas que atuem, ou escrevam, ou que vivam, né? Não precisa ser só famosinho, não. Pessoas normais que atuem no marketing, em vendas e pós-vendas. Então a ideia é sempre procurar entregar conteúdos para vocês, reais, relevantes, aplicáveis, sustentáveis e que possam melhorar teus resultados, tá bom? É isso que a gente espera. Temos também patrocinadores aqui, a gente está começando a falar um pouco deles, pessoas que acreditam já no nosso projeto, mas não é esse o nosso foco também, né? Foco não é ganhar dinheiro, se vier é bom. É, é, Na verdade, é entregar para vocês coisas que vocês possam melhorar o teu trabalho. Se você é empresário, se você é gestor, se você trabalha numa equipe para algum gestor e assim por diante. Tá ok? Então, sem mais delongas, né, eu vou passar a bola aqui para o Emílio Hitnet, que ele vai falar para a gente sobre a metodologia Fluxo Sniper de vendas. Emílio, é E aí, contigo. Domingo, tudo bem? Bem, Pô, legal a abertura aí. Nosso projeto tá cada vez tá começando a crescer, né? pegando Pé no corpo, né? corpo. Pegando Isso. corpo. Bom, legal. O fluxo sniper, né? É, bom, normalmente as pessoas me perguntam por que fluxo e não funil? E eu gosto de começar por essa parte, porque quando eu conheci, né, o conceito de funil há muito tempo atrás, algo sempre me incomodou. Pô, eu encho de leads lá no meu topo do funil e eu aceito que eu vou perder leads nesse caminho. Então, se você pega alguns números meio típicos do marketing digital, você tem um aproveitamento, digamos, do marketing digital puro, né? A pessoa entra numa página da internet e simplesmente clica num botão de comprar e compra, né? Você tem aí números de 0,5% de conversão. Quer dizer, de cada 100 leads que você paga para captar, você joga fora 99,5% e teoricamente você tem que viver desses 0,5%. Aí quando você pega, é, por exemplo, a venda ativa, aonde o vendedor ele busca a venda, né, seja por telefone, seja, enfim, por qualquer tipo de meio de comunicação e interação, isso já sobe para 30, 35%. Então, se você considerar que você pode reunir as ações, né, em cada etapa do que se chama de funil, e a tecnologia ajuda muito nisso, você não precisa pressupor que a próxima etapa você vai ter menos leads. Você pode até ter mais leads. Porque ele pode ter chegado de uma campanha ou de uma ação de nutrição para um público mais consciente e que de repente tenha gerado mais resultado do que a etapa anterior. Então hoje o empreendedor tem a capacidade de trabalhar
cada etapa da venda de forma igual, não é isso? Antigamente, você vai lembrar dessa época, porque nós somos dessa época. Eu sou mais velho que você, hein? Não, a Bem gente mais também velho não. que você. De jeito nenhum. É, você fazia uma campanha para buscar clientes na rua, você fazia uma campanha de outdoor, você fazia uma campanha de rádio, você fazia até uma campanha de TV. Sim, Custava caro, né, Domingo? muito caro. Para você fazer uma campanha de outdoor, aí cada placa você pagava de 3 a 5 mil reais. Você fazia 20 placas, que durava uma semana, que são 14 dias. Depois acabou. Você não sabe quem viu. Você não sabe se aquela pessoa que viu vai na sua loja. Não deixava rastro, né? Deixava rastro. E normalmente os negócios eram presenciais. Não existia muito essa questão do digital. Isso Sim. veio depois da pandemia com muito mais força. Até então ainda é. Né? Tem gente falando, eu vou montar minha loja com meu e-commerce. Pô, e quebra a cara. Ele vê que realmente é mais um canal, não é o canal. Hoje o desafio é você conseguir atuar em todos os canais Sim. E simultaneamente. nunca ter um canal de venda só, porque se dá chabu, tem muita gente hoje jogando todas as cartas num único canal de vendas. Isso Exatamente. é um grande perigo, porque todo canal pode dar chabu. Durante a Exatamente. pandemia, o canal de vendas presencial deu chabu. Sim. Ninguém podia sair para visitar clientes. Aí correu todo mundo para a Eu internet. tive, eu tive concorrentes na época que só tinham canais presenciais que o faturamento despencou Exato. 50% ou mais. Né? Graças a Deus, na época eu já tinha canais de vendas Aham. remotas, Aham. especialmente de televendas. Sim, que é um Então, ótimo canal, talvez um então dos nós melhores. continuamos trabalhando. Claro que não foi normal para todo mundo, a pandemia Sim, impactou claro. todo mundo, mas nós não deixamos de continuar abordando potenciais clientes por questão de pandemia. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes um canal que talvez hoje não traga resultado é, imediato, com o tempo ele começa a ganhar volume. Então, hoje o empreendedor não pode abrir mão de jogar com todas as armas. Sim, quanto mais canais você tiver, é, é, canais não conflitantes, um deveria São complementar o complementares. outro, complementar o Por outro. isso que se chama Sim, fluxo, porque eles são complementares. sim, Um prepara para o próximo, que prepara para o próximo, que prepara para a venda. sim, Então, por isso que eu prefiro chamar de fluxo, aonde esse fluxo é dividido em 6 fases, e essas 6 fases elas reúnem as ações de marketing, as ações de venda e as ações de pós-venda, trabalhando dentro de um mesmo fluxo, um trabalhando para o outro e todos trabalhando para o mesmo objetivo, que é a venda, que é a retenção do cliente, que é a fidelização do cliente. Melhor, transformar o seu cliente no seu melhor vendedor. é, Quando o seu cliente vende você, você nunca vai ter um vendedor melhor do que o seu cliente falando bem de você. sim, sem dúvida. Então, como é que eu faço O isso? cliente fã, né? O cliente fã. O Eu brinco que cliente o que cliente torcedor, porque você pega um torcedor de um time, esse é o maior ponto do estágio de um cliente. O cliente fã, aquele que exatamente, recomenda você, que usa a defende, que camiseta, briga por você, inclusive, né? usa a sua camiseta com a sua marca, né? Ou o ápice é ele falar, não, eu quero comprar, eu quero fazer o que você faz com a sua marca, que é a franquia, Sim, né? Então você come ali no McDonald's e fala, cara, que gostoso, né? Quem gosta. Que gostoso. Pô, quanto será que custa uma franquia dessa? Quer dizer, é o cliente satisfeito, querendo, não só querendo consumir, mas querendo participar desse querendo sucesso participar. de alguma Exato. forma. Então, quer dizer, o fluxo, o fluxo sniper, ele pressupõe essas 3 áreas trabalhando juntas. Isso é revolucionário. Porque normalmente essas 3 áreas não trabalham juntas, elas trabalham em conflito. Até um jogando a culpa no É. outro. Então a gente pode dizer que a metodologia Fluxo Sniper é uma metodologia de vendas que envolve ações de marketing, quer dizer, aquilo que vem antes da venda, aquilo que atrai o lead, porque muita gente hoje pensa que o marketing é só quando ele atrai o lead procura você, aquele potencial cliente, por ações de marketing diversas e tal, fez esse cara ligar para você ou consumir algum tipo de conteúdo seu e assim por diante. Mas ações de marketing
ainda quando não são suficientes para fazer esse cliente procurar por você, a chamada levantada de mão, ou baixar algum conteúdo teu e assim por diante, Perfeito. mas às vezes, complementando com outros canais de vendas, quando você, por exemplo, o seu televendas liga para um cliente que ele já foi tocado por alguma ação de venda tua, de marketing tua, ainda que esse cliente não tenha ainda te procurado, mas quando você o aborda, a recepção dele já é diferente Exato, do que se você não tivesse. nunca Ele tem já ouviu dúvida. falar no teu Claro, nome, já ouviu um claro. case de sucesso, já teve alguma experiência, já sabe do que se trata. Legal. Então, quando o teu vendedor ou televendedor bate na porta dele presencialmente, ou liga para ele, ou manda um e-mail, ou manda um SMS, sei lá o quê, a reação dele é diferente do que se ele não tivesse contato nenhum com a tua marca, Com nem certeza. soubesse do que é, não sabe, né, como dizem, né? Não sabe se é de comer ou de passar no cabelo. O cara não sabe o que é. Exato. Então ainda. Só que é difícil medir, né? Eu acho que primeiro a gente tem que. Eu proponho para os meus mentorados, clientes, a seguinte frase: dentro de uma empresa, todos somos vendedores, do porteiro ao presidente, da, da pessoa que atende o telefone ao vendedor que está na rua. Aliás, é o nome do livro de um ex-vendedor meu que virou um famoso palestrante no É mesmo? Brasil, o William Caldas. O William, um abração, de Belo Horizonte, mas faz palestra no Brasil todo. Eu recomendo a palestra do William Caldas, fazendo Bacana. merchan Legal. grátis dele. Aham. E ele escreveu um livro que foi lançado, inclusive, no programa do Faustão, que chamava Do Porteiro ao Presidente, Todo Mundo Atende, Todo Mundo Vende. Então, Perfeito. esse livro deve Nem estar. sabia e eu concordo Sim. plenamente, porque o coração de um negócio é. Para que serve uma empresa, Domingo? Para gerar lucro. Primeiro, os empreendedores têm que parar de ter medo de falar isso. Não, porque eu quero ajudar as pessoas. Você quer. O seu negócio tem que ser lucrativo, senão você não ajuda ninguém. Então, É pedir esmola para dois, né? exato. Então, assim, se você se propõe a ter um negócio, lembre-se, ele nasceu para gerar lucro, caso contrário, é uma ONG. Então, pare de ter vergonha de querer lucro. O lucro é bonito. O lucro é que vai financiar tudo que você quer fazer. Se você quer pegar esse lucro e não ativo, né? Um lucro, eu te ofereci, te forneci alguma coisa e você, em troca, me deu uma recompensa monetária. Nada de errado com isso, né? Então, se uma empresa ela é lucro, o coração dela qual que é? Aquilo que gera lucro. Quem é que gera lucro numa empresa? A equipe comercial. Eu chamo de equipe comercial justamente essa tríade: o marketing, a venda e pós-venda. Os três são vendedores, são os atacantes do time. Sim. Eles se retroalimentam, Se né? retroalimentam. Eles se Então, se o autossustentam. marketing entender o que vai acontecer depois dele, ele vai fazer melhor. Porque ele entende o papel de quem vai vir depois dele. Sim. Se a equipe de vendas ou a equipe de conversão de vendas souber o que vai acontecer depois, a equipe de pós-venda ela vai dar continuidade no que estava sendo feito. E aí entra, Domingo, uma coisa que eu já te falei várias vezes. O pós-venda de hoje em dia, para mim, ele está tomando como um espaço principal. Sim. Porque ele não é mais só o saque que tira dúvidas. A gente falou disso no episódio anterior. Sim. Ele é um continuador de vendas. Ele é o que faz o cliente continuar encantado. Né? Se o E vendas ele é conseguir. entrega. Vendas é uma É promessa de entrega! entrega e a Exatamente. partir da venda começa o processo de entrega do que foi vendido. Então, pós-venda é É entrega. entrega. E se for um produto, é um pouco mais fácil, porque você pega, entrega o produto, o cara leva Entrega para casa, pontual, começo, meio e e fim. aí ele vai, de repente, ter algumas interações, ou ele teve um problema, ou ele, enfim. Agora, Se for recorrente, se for um serviço, é né, uma você vende todo prestação dia. continuada de um Vende todo dia. serviço. Então, por isso o fluxo. E todo mundo vende. Agora, por que o sniper? Tem gente que me pergunta muito, pô, sniper é o atirador de elite?
É um paralelo muito interessante. Primeiro que cada letrinha do sniper é a inicial da fase do fluxo. Então isso ajuda a facilitar, e isso eu estou seguindo aí uma base muito forte que eu tenho na gestão japonesa. O japonês faz muito isso. Então ele usa muita Sim, é uma cores, sigla em inglês, é uma sigla em Sniper. O que que inglês. seria, então? Vamos lá, para o nosso ouvinte ou telespectador já saber o Legal. que é metodologia fluxo Sniper. Primeiro, O S significa o quê? O N significa o quê? legal. Depois você vai Tá bom. detalhando O cada letra. sniper, primeiro que a ideia é você atirar menos e acertar mais. Ou seja, qual é a diferença de um sniper para um atirador comum? O atirador comum ele atira o máximo possível para tentar acertar. O sniper ele se prepara para dar menos tiro com mais eficiência. Então, eu vejo que muitos vendedores, Domingo, você tem muita experiência também nessa área, ele acha que quanto mais ele atirar, mais ele vai acertar. E aí ele se desgasta, ele acaba com a munição dele, e na hora que é para ele dar o tiro certo, naquele lead que vai fechar uma boa venda, ou ele está cansado, ele está sem munição, ele está machucado. O sniper dificilmente ele toma um tiro, porque ele está sempre num lugar privilegiado, numa posição estratégica, e ele já estudou o alvo dele, ele já sabe que hora que o alvo vai passar, o que o alvo faz, e quando ele vai atirar, ele escolhe bem a munição, ele escolhe bem a arma, ele mede a velocidade do vento, e aí ele atira menos, mas acerta mais. Eu diria para você que a gente está no pior dos mundos, tá? De um modo geral, salvo raríssimas e honrosas exceções. Mas eu concordo contigo que assim que no passado nós vendedores errávamos muito e era assim que se vendia mesmo, não tinha tecnologia, não tinha muita Uhum. coisa. Quanto mais empresas, quanto mais visitas você fazia, maior a chance de vender. Então, eu era um vendedor, né, no começo de carreira, 19 anos, porta a porta, Uhum. limpa trilho, Uhum. urubu, batia em qualquer porta e vendia, né? Uma hora eu pegava alguém que me ouvia e uma hora eu pegava alguém que comprava. Bom, era assim que se vendia, né? Depois alguns foram trabalhando de uma forma um pouco mais inteligente, um Uhum. pouco mais seletiva e assim por diante e tal. Eu diria para você que atualmente existe um fenômeno, né, que a maior parte dos vendedores quer levar uma vida de atirador de elite. Acho que você deu um exemplo bom, né, do Uhum. atirador sniper, o atirador Uhum. de elite. De elite. Na polícia existe o atirador de elite, existe o cara que dá tiro todo dia. Isso. Todo mundo quer levar uma vida de atirador de elite. Ele dá 2 tiros por ano. Só que ele acerta a testa do sequestrador O headshot. e salva a vítima lá. Porém, todos os demais dias do ano, esse sniper, esse atirador de elite, para ter essa Ele precisão, está se preparando. ele se prepara o tempo todo. Bom, Exato. mas todo mundo só olha, ele só trabalha 2 vezes por ano, ele dá 2 tiros por ano, mas ele acerta a testa. Exato. Então, no mundo das vendas, a maioria dos vendedores quer levar uma rotina de atirador de elite, quer visitar muito pouco, ou se é televendas, quer ligar muito pouco e não acerta. É. Então, quer ter rotina de atirador de elite, tenha performance de atirador de elite. Só que é o seguinte, mata um elefante, né? É. Fecha grandes negócios. Agora, você quer visitar pouco, ligar pouco e não fecha nada ou fecha poucos negócios e pequenos negócios, a conta não fecha. E na verdade, a ideia não é vender, atirar pouco. É quando atirar, Sim, e eu acho que essa é uma falha de muita empresa. A empresa não vende todo dia, ou não busca vender todo dia. A maioria das empresas de serviço vive de indicação. Zero previsibilidade. sim. Então o cliente cai do céu, literalmente. Ah, não é para ter indicação? Claro que é. Claro que é. Mas você não tem controle do seu É. volume de venda. Se tem indicação, ótimo. Se não tem, você não tem cliente. Então, na verdade, é assim, Domingo. Primeiro, venda todo dia. Não é só pôr uma campanha ali no Instagram que você está vendendo. Não.
Olhe para todo o fluxo. Tenha previsibilidade. Eu tive chefe americano. Exatamente. Para chefe americano, muitos anos. Chefe americano, bravo mesmo. Assim, dois pecados mortais para chefe americano. O primeiro é não vender, não bater a meta. Uhum. O segundo é não avisar que vai vender ou que não vai vender. Você apanha até se você vendeu e não previu que ia vender. Exato. Porque ele entende que uma venda é construída, uma venda não é Não é sorte. um achado, Existe uma sorte. Claro que E existe venda sorte. tem processo, é construída do zero. Perfeito. Como você constrói do zero, você vende com uma certa regularidade, uma certa previsibilidade. E aí entra justamente a necessidade de você escolher um método. A necessidade de você ter um sistema para essa sua área comercial. E aí entra justamente a sua pergunta. O Sniper é um método altamente testado, com todos os tipos que você possa imaginar de segmento, tamanho de empresa, desde uma empresa de um funcionário, como empresas multinacionais que eu já atendi. A ideia qual que é? Justamente é que o empreendedor se capacite a entender como é que funciona. Então, parar de terceirizar algo que é a parte mais importante da sua empresa. Se você tem uma padaria, terceirize o padeiro, mas não terceirize a venda. O padeiro você subcontrata. Não precisa nem fabricar pão dentro da sua padaria. A Nike não tem uma fábrica de tênis do mundo. Agora, você acha que a Nike é uma boa empresa de vendas ou não? Sim. Então, é isso que todo mundo tem que cair na real. Conceito de vendedor, né? É aquele que vende. Exatamente. Então, tem cara de vendedor, pinta de vendedor, roupa de vendedor, salário de vendedor, mas não vende. Exato. Então não é vendedor. Não é vendedor, não tem resultados. Agora, cada vez mais o conhecimento técnico vai ser democratizado, popularizado e disponibilizado gratuitamente na tela de um chat GPT, né? Agora, pede para o chat vender alguma coisa. Manda o robô vender alguma coisa. Ele não vai ter a mesma eficiência de um ser humano, porque a venda ela é um processo que envolve pedaços do cérebro. Não importa se é R$1 ou R$1.000.000, o seu cérebro reage do mesmo jeito. Então você não tem que convencer o cérebro da pessoa a comprar de você. Você tem que dar condições para que ele conclua naturalmente que aquela é a melhor escolha. E aí é isso que o Sniper faz. Começando pela letrinha S, que é a letra de search, de busca. Busca do quê? De pessoas para comprar o que eu faço. Então essa é a primeira fase. Nessa fase você tem que se concentrar exclusivamente nisso. Como é que eu vou fazer para atrair ou para buscar ou para prospectar potenciais compradores do que eu faço? Eu acho que quem está ouvindo a gente agora tem essa dúvida. Eu ia dizer que se eu colocar na internet vai chover clientes para mim. Mentira. E eu digo o seguinte, Domingo, antes de você vender, você tem que ter bem claro duas coisas. Qual é a sua oferta? O que é que você vende de tão bom que ele precisa comprar de você? Né? E aqui dentro da oferta está qual é a minha solução, a minha precificação tem que ser correta. Precificação, Domingo, se a pessoa errar a precificação, a chance de dar certo o negócio dela é de 5%. E eu digo, a maioria precifica errado. Ela vê quanto o concorrente está cobrando, ela ou cobra mais ou ela cobra menos. A gente pode falar um capítulo só de precificação que eu acho fantástico. Legal. Precificação, diferenciais. O que é que você tem que o seu concorrente não tem? Isso tem que estar claro. Você tem que se basear nisso. E qual que é a maior dor? Qual que é a maior necessidade? Qual que é a maior motivação de compra? Por que é que o seu público precisa do que você vende? Você tem que entender, não é só das características do seu produto ou do seu serviço, mas o que é que efetivamente e de verdade ele transforma a vida da pessoa, e diga isso de forma clara. Porque às vezes você vê a empresa falando qualidade e tradição. Cara, é legal qualidade e tradição? Mas isso vende.
Isso vai fazer a pessoa parar, que ela está ali no celular, ela está no computador, disputando com conteúdos engraçadinhos, conteúdos de todos os tipos que você possa imaginar. Aí aparece você na frente da sua empresa falando: venha para a minha empresa, ela tem qualidade. Pô, só faltava não ter. Diga exatamente o que é que a sua empresa tem, com todas as letras, que o seu concorrente não tem. Na prática não tem, né? Tive um chefe há muitos anos atrás que ele falava o seguinte: olha, qualidade nem se fala mais, porque qualidade é pré-requisito e tal, tudo mais. Algumas décadas depois, a gente percebe que na prática, eu concordo contigo, que na hora de vender, na hora de apresentar, pô, qualidade é pré-requisito. Se você não tem qualidade, né, não dá nem para começar. Mas na prática, na hora da entrega, na hora do pós-venda, você vê que a qualidade, muitas vezes, ela é exceção e não é a regra. Coisas que deveriam funcionar, né? Produtos, né? Eu vejo grandes produtos feitos por indústrias brasileiras, até multinacionais, que parece que o dono da empresa, os gestores, os funcionários, nunca consumiram o produto que aquela indústria faz. É. É a tampa que não abre, é um negócio que não funciona, enfim. Então, é só que a é só que palavra um comentário. qualidade em si. Deveria ser assim, mas na prática, qualidade muitas vezes fica só na promessa e não vem a entrega, né? Mas a palavra qualidade, e aí como nós estamos falando ali do search, o search tem muito de ser atrativo. Sim, Então eu preciso ser atrativo. sim. Se eu falo qualidade, a palavra qualidade... Aparecer no meio da multidão, né? Porque muita gente oferece, muita oferta, né? Não, Muita e a gente palavra oferece. sozinha, Domingo, Sim, ela não diz nada. sim. Ela não é uma palavra que, se você fala palavra qualidade, vou te dar um outro exemplo de palavras desse tipo. Velocidade. Ah, eu estava numa velocidade. O que você vai me perguntar? Qual Qual? velocidade? Qual? Não é isso? Se eu te falar qualidade, você tem que me perguntar qual também. Sim, É alta ou é baixa? sim. Então a palavra qualidade é um exemplo que muita gente usa. Pode ser de baixa qualidade, É baixa qualidade. mas é qualidade. É. Então ele falou de qualidade, só não falou qual. Então esse é um exemplo só para quem está nos ouvindo entender quanto que as pessoas não sabem se vender, não sabem dizer exatamente com todas as letras o que é que a sua empresa faz que a outra não tem. E normalmente isso, se for mensurável, tá? O que é mensurável? Se você consumir um produto, você vai ter 20% a mais de resultado. Opa, eu quero 20%. 50% de resultado superior. Mensurável. Dê números, de forma que o seu lead, o seu potencial comprador do que você faz, se interesse em ter aquele resultado. Legal. Bom, então, a letra S da metodologia Sniper, então, é o search, é a busca E aí você pode do usar potencial campanhas, né, e tudo mais. cliente Isso. que provavelmente tem as dores que o teu produto ou serviço tem a condição de resolver. É por aí? Perfeito. Tá. Inclusive, eu vou aproveitar essa última frase sua para... Se é cliente pessoa física, se é Exato. cliente pessoa jurídica. Então, quando você sabe qual é a sua oferta, você concorda que você vai saber melhor quem é que quer aquilo? Sim. Você destrinchou a sua oferta. E aí você vai saber, bom, meu público-alvo é pessoa física ou jurídica? Então, antes até de procurar o cliente, ele tem que Estou analisar alvo, que nem o muito bem o sniper. produto, né? Claro. O que esse meu produto tem? É o que tem para hoje, pode Sim. não ser o ideal, mas Sim. é um produto limpinho, Busca os honesto, diferenciais. competitivo. Então Busca você os tem que diferenciais. estudar esse produto, tentar imaginar que problemas que ele resolve e a partir daí pensar em termos de Brasil ou em Com termos quem que de eu vou falar? exterior, porque tem produto no Brasil, Sim, claro. né, que você, né, geralmente o empresário brasileiro ele nasce com assim com um pensamento nacional, né? Uhum. Mas já está mudando, gente que Sim. já lança um produto pensando, puxa, eu posso vender no mundo todo e tal. Sim. Então ele já tem que estudar muito bem o produto dele, o serviço dele, imaginar que tipo de problemas que ele resolve e olhar no seu raio de atuação, bom, se ele vai atuar no município, no estado, no país ou em outros países, se são clientes pessoas físicas ou clientes pessoas jurídicas, quem poderia ter as potenciais Perfeito. dores ou problemas Perfeito. ou necessidades, cada um usa o termo que achar melhor, que ele possa resolver. É isso, o S é por aí. O S é por aí.
esse exercício que eu falei de você buscar a sua atratividade e estudar quem é que quer aquele produto já vai dar aí um bom meio, uma boa direção para sua equipe de marketing que vai criar as campanhas e aí pode usar quais caminhos? Todos possíveis e imagináveis. Com bom planejamento financeiro, não adianta fazer um mês, no outro mês você não fazer. Você tem que ter frequência. Frequência é mais importante do que investimento sozinho. Então, você prefere fazer um investimento grande ou manter um investimento todo mês? Você vai ter mais resultado um resultado mais efetivo e mais duradouro se você tiver uma frequência. Tá. Agora, Posso dizer que a partir daí você vai escolher em que regiões geográficas você vai atuar, se foram televendas, que tipo de mailing que você precisa perfeito. adquirir, Qual a sua se você for abrangência? trabalhar no inbound marketing, né, o chamado inbound marketing aí, que é quando você, enfim, a gente tem público de diversos tipos, tem gente que entende o que é inbound, tem gente que Inbound é não uma entende. atração, você faz ele Tá, que vir, né? tipo de potenciais clientes que você vai E atrair? ele vem atrás de você. Então é por aí. Ou seja, então pode ser que neste momento alguém queria abrir uma empresa, pode ser que ele já desista aí, né? Fala, opa, espera um pouquinho. Sem dúvida. Eu, teoricamente, hipoteticamente, eu posso ter um produto ou serviço que eu falei, nossa, tem meia dúzia Ninguém quer. de empresas no Brasil que poderiam querer, então eu não vou nem abrir minha Exato. empresa. Olha aí, pronto. Então eu já evitaria uma quebradeira de se empresa. salvou de um baita A de uma poupança, o tempo, o esforço, Porque às vezes ele está apaixonado pela ideia, a entendeu? saúde mental de pessoas que Meu queriam sonho é abrir um montar- negócio Exato. que não tem a menor chance de dar certo. Quero montar uma padaria no meu bairro. Legal. Cara, mas tem 30 padarias no seu Bacana. bairro, né? Bacana. Então, até é bom falar, viu, Domingo? O empreendedorismo, ele tem uma parte bonita, romântica, mas que muita gente vende como, Não é para amador, né? cara, É para duro profissional. pra caramba. É o que você falou um pouquinho antes. Como atirador de elite, o empreendedorismo é um esporte de alta performance. É o taxista e o piloto de Fórmula 1. O empreendedorismo é alta performance todo dia, né? 24/7. Você sabe disso. Então, não tem horário comercial para o empreendedorismo. Não tem feriado para o Isso empreendedorismo. que vale um ponto. Muita gente tem o empreendedor que já nasceu com aquela coisa de ser empreendedor. Às vezes é uma cultura familiar mesmo. Eu Sim, conheço sim. famílias que a pessoa nem admite pensar em trabalhar para alguém. Ele vai abrir uma empresa, enfim, ele abre mesmo. Agora, aquelas pessoas que, como eu, por exemplo, eu não fui um empreendedor que queria, não. Em algum momento da minha vida eu passei a ver que poderia ser também, mas às vezes é uma questão até de necessidade. Assim, porra, cara, eu tô ficando velho, o mercado tá se fechando para mim, vou abrir um negócio próprio. O que não deve acontecer é você ser empreendedor para fugir de chefe. Perfeito. Porque Pra parar de você. trabalhar. Porque, ou você quer moleza e tal. Cara, então não é por aí. Você Não vai é. provavelmente E tem trabalhar muita gente mais que e acha, viu, tal. Domingo? Então, mas é muito bacana, tá? Eu passei por isso, mas ainda assim eu recomendo. Desde que você não vá muito ingênuo achando que tal. Se capacite. E pensa que o teu chefe passará a ser o cliente. O É bem cliente mais é o duro. chefe mais implacável do mundo. Ele vai Exato. demitir você, vai trocar você facilmente. Exato. Ele vai gerar assédio moral em você e você não pode nem, enfim. Exato. Então pensa bem, é o chefe mais rigoroso, é o cliente. Então é esse cara que vai ser o teu novo patrão ou o teu chefe na hora que você abrir o negócio. É E o isso. pior é até o cliente que não reclama, aquilo que a gente falou no episódio anterior. Silencioso. Sim. Exatamente. Então, Domingo, por último, nessa parte do S, que vai ficar uma dica muito legal para o povo. Emílio, o que eu anuncio para chamar meu público? Né? Eu sugiro 3 campanhas simultâneas no mínimo. Campanhas, aí você pode usar as redes sociais que melhor atendem. Você é um cara especialista em marketing digital, mas assim, existem outras maneiras de se vender também. Então, quando você diz campanhas, também não é só o cara Não só marketing digital. fazer marketing digital. Na sim. verdade, o tema dessas 3 campanhas que eu vou dizer, ela tem que estar em todos os canais que você estiver fazendo. Tá. Por exemplo, vale a pena outdoor? Tem vez que vale. Tem campanhas que vale. Se seu negócio é físico, né? E ele tem, por exemplo, um grande fluxo de pessoas com bom estacionamento. Claro que tudo tem que ser analisado. De repente, um outdoor vai valer a pena, porque a pessoa vê o outdoor e já para no seu negócio. É um ponto de comunicação? É. Todo ponto de comunicação tem que ser usado. Ou às vezes nem isso, né? A minha primeira empresa
por falta de dinheiro, falta de cultura e de outras coisas mais, a gente começou do zero, ligando para mailing frio, Perfeito. telefones furados, Tudo vale. desatualizados e Tudo ligando, vale. e foi o nosso começo. Ó, eu fiquei Para fazer caixa, e aí passamos a investir em marketing digital, em outras Perfeito, coisas. perfeito. Eu cheguei em Manaus, por exemplo, fazendo um paralelo nisso que você está dizendo. Eu fui trabalhar em Manaus, no Polo Industrial de Manaus, na parte de comunicação e marketing para grandes empresas. E eu fui por conta de um cliente. E eu cheguei lá e me deparei com 600 indústrias topo de linha, das marcas mais famosas do mundo, uma vizinha da outra. Falei, cara, isso aqui é o paraíso. Só que eu não conhecia ninguém. Sabe o que eu fazia? Na época, a internet ainda era um pouquinho limitada, É, eu consegui o telefone das empresas. Eu fui lá na Suframa sim. e consegui o telefone das empresas, sentei numa cadeira. Suframa é Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, né? É É, um órgão estatal para desenvolver a Amazônia, exato. né? No final, eu fui atender a Suframa, né? Sim. Virei fornecedor deles. Então, eu peguei o telefone e ligava na portaria. Oi, tudo bem? Eu queria falar na área de recursos humanos ou na área de comunicação. E fui garimpando. Sim. Fui garimpando. Claro que depois você fecha um, o outro indica e tal. E no final eu acabei atendendo praticamente todas as indústrias ali de Manaus. Petrobras, Coca-Cola. Então, aí foi o teu S. Aí você, Foi o né, meu S, o totalmente search, a tua analógico. pesquisa de você procurar. Totalmente analógico. Então não é Legal. que você tem que entender de marketing digital. Não é Cada isso. um com a sua O realidade. marketing digital ele é um caminho muito bom, escalável, previsível. Você tem números de tudo, você consegue criar padrões, você consegue replicar padrões. Isso não era possível nessa época. Hoje, se eu fosse fazer o mesmo em Manaus, eu ia fazer uma campanha onde eu ia pegar no mapa, eu ia impulsionar uma campanha para essas indústrias. Então, alguém dali de dentro ia ver a minha mensagem. Então, a tecnologia ajudaria, mas o princípio é o mesmo, tá? Então, eu daria, só para a gente acabar esse S, 3 temas simultâneos, e não é faz um, depois faz o outro, esquece o funil. É um fluxo, os 3 acontecendo juntos. Primeiro, quais são as motivações? Lembre-se que você já tem que saber quem são os seus públicos. Se você tiver 2 públicos que são diferentes e ambos são bons compradores, ambos têm 2 demandas, você vai fazer essas 3 campanhas para esses 2 Segmentar, públicos. né? Então seriam 6 campanhas, Tá. tá? E que bom que é possível você fazer campanha para cada público. A gente não tinha isso. Outdoor era para todo mundo. Sim. Página de revista era para todo mundo. Anúncio de jornal era para todo mundo. Então, você. Era um tiro de canhão Exato. caro, E caía todo mundo. e às vezes você queria matar só um mosquitinho, né? Exato. E É. outra, você. Então tinha muito desperdício também, Você não né? tinha escolha, né, É. amigo? Era isso ou era isso. Desperdício de A gente recursos. fazia muito anúncio de jornal na época para concessionária de carro. Cara, a gente comprava a folha de dentro ali, custava 50 mil reais. 50 mil reais um fim de semana, um dia. Quanto que você faz? Se você pegar 50 mil reais hoje e investir na internet, cara, o estrago é muito maior. E tudo mensurado, com números, para onde foi, quanto tempo ele ficou na sua página. Então é uma diferença muito grande. Mas não não se prenda ao marketing digital, porque cada negócio é um negócio. Então, o primeiro tema que você tem que ter, pensando no público-alvo, né? Por exemplo, que você deu a ideia, é pessoa física ou é pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ele compra uma coisa diferente da pessoa física. Então, se você atende os dois, as campanhas vão ser segmentadas. A primeira é quais são as motivações de compra desse público-alvo. Normalmente, e quase sempre, são 3 pilares dessa motivação. Medo, que é o maior de todos. Sim. O ser humano tem mais medo das Fuga coisas da dor, na do que chamada desejo. fuga da dor e a busca do prazer. A busca do prazer pode ser também no segundo item, que é o desejo. Sim. Então, ou o ser humano tem medo, ou o ser humano tem desejo. Se a gente pegar os nossos ancestrais, a gente viveu muito mais tempo com medo do que com desejo. Hoje a gente vive com desejo. Quero ter um carro novo, Sim. meu sonho é ser o melhor naquilo.
Mas antes a gente vivia nas cavernas fugindo de bicho. Chamada pirâmide de Maslow, né? Onde Sim, você tem que cuidar daquilo que é básico, básico. Exato, segurança, né? Matar a fome. Aí, com o passar do tempo, à medida que essas necessidades vão sendo atendidas, exato. aí você já começa, olha, agora eu quero deixar um legado. Quem está no topo da pirâmide de Uhum. Maslow já tem dinheiro para 10 gerações, Sim, ele quer deixar um legado, ele quer, né, para a humanidade, e assim sim, por sim. diante. É por isso. Essa pirâmide, ela Mas a tem... grande maioria das pessoas está na base da pirâmide, então está preocupado muito com questões como medo mesmo, né? Como que eu fujo do medo disso, medo Mas, daquilo. por exemplo, se eu falar para você, domingo, você prefere que o seu filho estude numa escola bilíngue ou você prefere que o seu filho perca todas as oportunidades de crescimento quando ele crescer? Você vai optar pela segunda. E é o mesmo produto. No cérebro, o medo funciona melhor do que o desejo. Sim. Isso é comprovado cientificamente. A gente tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso tem vários testes que comprovam isso, né? Tá. Isso aqui é importante para você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, pensa assim, não importa se você é dono de uma empresa, se você é gestor de uma empresa ou se você é funcionário de uma empresa. Especialmente se você for de vendas ou televendas e Aham. tal. Então você tem que ter essa visão aqui, quer dizer, o meu produto ou serviço, é, é, qual a melhor maneira que eu vou fazer com que o cliente comece a prestar atenção? É o apelo do desejo, da necessidade ou do medo de alguma coisa? E é Para legal. fugir do medo de alguma coisa, ele tem que ver no teu produto assim, a segurança necessária para que esse Tem medo. vários tipos de medo, Sim, com certeza. Pode ser a empresa que está com medo de ser engolida pelo concorrente. Aí ele vai lá e contrata um software que o concorrente já tem. sim. Normalmente funciona melhor, viu? Não quer ficar para A empresa trás? tem mais medo de ficar para trás do que vontade de ser líder. Sim. Tá bom aqui em segundo. Não, mas o cara tá chegando. Não, então vamos. Então, o medo e o desejo são primordiais. De onde vem isso, Domingo? Se alguém quiser estudar, e eu recomendo, estude os instintos humanos, que é o que move o ser É. humano desde sempre, né? E não Uma deixa boa de ser dica, agora. gente, comportamento do consumidor, hein? Isso você estuda em alguns cursos, eu tive essa oportunidade, né, de estudar essa Legal, matéria, comportamento do consumidor, antropologia, total. porque em algumas coisas assim do nosso dia a dia, a gente reage muito parecido com o que os nossos Eu ancestrais diria das que quase cavernas. tudo, viu? Isso. É muito maluco isso. É importante entender É as muito maluco. reações E do teu. a gente vive muito mais tempo num ambiente de caverna, porque eu estava até vendo um médico falar, por que tem tanta gente com depressão, né? Vamos chamar isso de depressão ou qualquer outro nome que possa ser dado aí. Porque a gente viveu 70% do tempo da história da humanidade no meio do mato. Até mais, 80% no meio do mato. A gente era bicho. E hoje a gente vive aqui. Tudo digital, tecnológico, você dirige um carro. Para a gente, como espécie, isso é muito recente, Domingo. Uhum. A gente está vendo e a coisa está indo tão rápido que para nós seres humanos, cara, a gente está assistindo a coisa acontecer. Na venda, isso também está acontecendo. A pessoa antes mudava de opinião, às vezes uma vez na vida, ou nem mudava. Hoje você muda de opinião 3 vezes por semana, porque você vê uma coisa na internet, fala, pô, não tem como contestar isso que eu estou vendo aqui. Então o consumidor já mudou Um muito. pensamento volátil, volúvel, muda Demais. muito. Na quantidade de novas tribos. Antes você tinha o quê? 2 tribos, né? Hoje você tem, pô, nem sei quantas, nem existe Tá? uma como você Então, contar. por isso, os seus argumentos de venda, o seu apelo de venda tem que ser mais Tem que forte. ser. Porque senão é prego na Você areia, tem né? que entender de quem você está vendendo. Então você Sim, vai falar da motivação, tá precisando, tá com medo da sua empresa ser ultrapassada pelo seu concorrente? Use o sim, meu software, sim. né? Do desejo e a necessidade. Olha só que interessante, Domingo. A necessidade, ela nada mais é do que um medo ou um desejo num formato urgente, num formato latente.
Vamos falar um nome para isso? Dor. Só que a dor, ela é só 20%. Então, quando você fala, descubra a dor do seu cliente, por que todo mundo gosta? Porque fica fácil de entender. Sim. Legal, nunca tinha pensado que o meu cliente tem uma dor. Mas lembre-se, essa dor que você está buscando conhecer, e é muito importante e positivo, tinha gente que nem se preocupava em saber que o cliente tinha uma dor. Ele Sim. só falava dele. Sim. Eu sou isso, eu sou aquilo, tantos metros quadrados, não sei quantos telefones, não sei sede própria. Era isso que o empreendedor falava. Eu quero saber que o prédio é seu, meu amigo. Fazia isso várias vezes e dá sorte de um desses clientes falar, legal, eu vou comprar. Não, aí entra o que eu vou te falar. Do 100% de venda, dizem que 20% não vai comprar a sua oferta. Porque não tem dinheiro, não está no tempo. Então, 20% não vai comprar. No outro lado, 20% já ia comprar. Se fosse um cone com um boné escrito compre de mim, ele já ia comprar. Entendeu? Então, quando você fala da dor, muita está nesses 20% que ele já ia comprar. Agora, esse intervalo de 60%, que é o cliente que nem sabe que você existe, que nem sabe que ele tem aquele problema, que nem sabe que tem uma solução, que nem sabe como que faz para Ele ter essa pode se solução. bandear para um extremo ou para o outro, né? Mas ele é um cara que você precisa trabalhar, você precisa informar, você precisa. E aí, como é que você faz isso? Fale da motivação. Aí você tem que ser vendedor mesmo, né? Primeiro, Vendedor, vendedora. exato. No search, você vai atrair ou prospectar esse lead usando medo, desejo ou necessidade. Fale do medo, do desejo e da necessidade. Mostre que você entende do que ele sente. Outro tema, objeções de compra. O que são as objeções de compra? Elas também são efeitos do cérebro, aonde é uma espécie de um dispositivo de segurança. Objeções já é outra letra da sigla? Não, está dentro ainda daquelas 3 campanhas. Motivações, tá. Objeções. O que é objeção? Desculpa para comprar ou desculpa para comprar depois ou para não comprar. É desculpa para não comprar de você, desculpa para comprar do outro ou para não comprar naquele momento. Tá. Né? Muitas vezes ligada a vieses cognitivos. Não vou me aprofundar nisso. Os vieses cognitivos são aquelas desculpas que o seu cérebro já cria para você não ter que ficar pensando naquilo. E em terceiro, quais as razões de compra? Por que eu tenho que comprar de você? Faça essas 3 campanhas simultaneamente e a hora que esse lead chegar, seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, você passa para a próxima etapa, que é a etapa N, de naming. O que significa isso, Domingo? Cara, muita gente tem... N é de name? De name. Nome? De dar nome. Naming. Dar nome. Tá. De dar nome. Ou seja, você precisa identificar esse lead. Se ele chegou pelo WhatsApp, você tem no mínimo ali o telefone dele, mas não quer dizer que ele é um lead. Você precisa falar com ele. Se ele chega por ligação, você precisa falar com ele. Você precisa saber quem ele é, qual que é o nome dele, qual que é o e-mail dele, qual que é o telefone dele, onde é que cidade que é. Então você precisa dar nome para esse lead. E aí entram, por exemplo, CRMs, que você conhece bem, entra... Você pode fazer... Se não tiver dinheiro para isso, gente, uma planilha Excel também resolve um problema. Faz no papel, não interessa, mas você dá precisa para começar saber sem. Quantos mas leads... se tiver dinheiro, é melhor com CRM. Tem CRM gratuito hoje. Não tem mais desculpa, entendeu? Então você pega esse fluxo que você pagou, lembre-se disso, e a proposta aqui não é deixar 99,5% na mesa, é o contrário. Você pagou, o que você vai fazer com isso agora? Bom, eu preciso saber se esse cara é de verdade, eu preciso falar com ele. O seu fluxo, porque agora a gente tem um fluxo, e como você mesmo disse, pode ser no Excel, pode ser... Eu brigo que pode ser até no papel higiênico. Papel de pão. Papel de pão. Mas você precisa dar... Precisa ter uma lista de potenciais clientes, Exato. É isso. Tem gente que chama de mailing, lista de potenciais clientes. E você precisa ter condições... Que provavelmente ou possivelmente tem o perfil ou tem o potencial de eventualmente comprar teu produto, beleza? Perfeito. E você tem como falar com ele e, teoricamente, ele tem como te escutar e te responder. É importante essa análise, falando aqui para o nosso público, porque no Brasil tem cerca de
de 20 milhões, mais de 21 milhões, 22 milhões de CNPJs. Claro, nem todos estão ativos, nem todos estão ativos comercialmente, ativos da Receita e assim por diante. E nem todos têm o perfil para comprar teu produto. Então é importante que você já comece a desenhar esse perfil, porque aí você não vai abordar 21 milhões de empresas, que leva muito tempo e muito dinheiro e muita energia. Até lá você já faliu. Então talvez você parta de 22 milhões de empresas no Brasil, se o teu mercado é Brasil, e fazendo essa análise aí da letra S de Sniper, né, do Search, você chegue em 10 mil empresas, se o teu produto é focado para empresas, né, o chamado B2B. Então, já não estou falando mais de 21 milhões, 22 milhões de empresas, estou falando de 10 mil empresas que possivelmente, potencialmente, podem ter as dores que o teu produto, uma ou mais dores que o teu produto ou serviço possam resolver. E é claro que você não vai vender para os 10 mil, mas a ideia é que você tá chegue o mais otimizando. próximo Percebe que isso possível. que você está falando, Domingo, Isso. é o que eu chamo de ajustar a mira. Sim, É o que o sniper faz. sim, Então ele fica ali ajustando. Esse é o conceito do sniper, e é exatamente o que você está falando. Ontem eu falei com um cliente que veio me pedir um possível novo ex-novo cliente, que ele já foi meu cliente. Falou, não, porque me mandou uma tela do que faz anúncio lá do Facebook, né? O business do Facebook. Falou, pô, não tô tendo resultado. Dá uma olhada aqui no meu público. Falei, cara, um público de 12 milhões e 200? Você tá esperando o quê? Achar o cliente ideal num universo de 12 milhões? Então a ideia é justamente essa: afunile o seu público de acordo com as características dele. Você está ajustando a mira, né? Para que ele entre lá no começo e chegue na etapa de dar nome para ele. Então, além de você ter alguma forma de você dar nome ou você identificar aquele lead para que você possa voltar e tentar falar com ele, porque lembre-se, a venda é conversa. Eu preciso ter a chance de conversar com ter ele. interações. Eu preciso ter essa chance. Beleza. Presenciais, por telefone, remotas. Sinal enfim. de fumaça, o que Sim. tiver. Legal. O que eu preciso fazer primeiro? Ele precisa me responder uma vez. Ele precisa existir, né? Então, o objetivo da etapa de naming é fazer um follow-up, onde você pode fazer follow-up automatizado, você pode ter uma pessoa que fica ali tentando validar aquele lead, ele existe mesmo, o e-mail dele é esse, o telefone dele é esse. Isso. Legal. Área de pré-venda, né? Aí nós vamos chegar lá. Legal, o cara existe. Bacana. O que acontece agora? Essas duas etapas, elas fazem parte do marketing. O marketing não vende. Nossa, tem gente que vai querer me matar. Outro dia eu vi um cara falando justamente o contrário. O marketing sozinho não vende. É um público até diferente do que vai vir depois. O marketing vive no futuro. A venda vive no presente. E o pós-venda vive do que foi prometido no passado. Olha que maluquice. O marketing, ele te faz pensar, imaginar, sonhar, desejar, mas ele não te entrega. Quem que vende? Quem que converte? É a equipe de vendas. Comentários do pessoal de marketing, hein? Detone, haters, venham. Quem que vende? É a equipe de conversão que fala, cara, é agora, tira o dinheiro agora, me mostra o cartão agora. A venda acontece no presente, não acontece no futuro do marketing. O cartão tá ali no bolso, ele tem que tirar o cartão, ele tem que assinar. Então a venda acontece no presente. E a galera do pós-venda, eles trabalham com o que foi prometido pelo marketing e pela venda. Sim. No passado dele. Então ele tem que entregar o que foi feito no passado. Então são pessoas diferentes. São etapas diferentes que tem que trabalhar junto. Então, quando eu sei que aquele lead existe, aí eu vou passar para outra etapa, que é a etapa I, de internalize, de internalização. Quer dizer, eu preciso entender, eu preciso, primeiro, ganhar a confiança desse lead, para que eu consiga fazer perguntas para ele e essas perguntas obtenham respostas sinceras. Porque não adianta eu perguntar para o lead e ele mentir. Você tem dinheiro para comprar esse carro? Não, tenho, pô, tenho vários carros.
Pô, e o cara não tem dinheiro para comprar nenhum carro popular. Você não vai vender um carro de luxo para esse cara. Tem gente que fala que é só você usar lá o storytelling e tal. Cara, vende uma BMW para quem anda de Uno Mille, de Uno Mille. Por mais história que você invente, Domingo, você, entendeu? Ou você vai fazer uma história que você vai prejudicar ele, que A pior objeção é do cara que não tem o dinheiro, né? Por essa é a mais argumentos que você essa é a mais tenha, prática, né? é muito difícil. De onde não se tem, não se tira, né? Não, mas é que eu vejo Tem muito vendedor tentando tirar vendas de onde não se tem, né? o que não se deve ter. É, Não venda algo para alguém que vai gerar um problema para ele daqui 2, 3 meses. Você vende um carro que você sabe que ele não tem condições de pagar. Cara, você não, o vendedor, ele não é o vendedor de um dia só. Ele tem que vender todo dia. Tem uma história rapidinha de um cara que foi comprar um capacete. Ele parou a moto e chegou lá e falou pro cara: eu quero aquele capacete mais caro da loja. E o vendedor foi lá, pegou o capacete, tá aqui o capacete, ó. Aí ele falou: pô, legal. Aí o vendedor falou assim: eu tô vendo que você tem uma moto tal, e esse capacete é para uma moto de uma cilindrada maior. Para você, eu lhe indicaria um outro capacete, que é esse daqui, que ele atende a sua moto e ele tem até um preço mais baixo. Esse cara ficou tão satisfeito, ele era presidente de um clube de motos. O que aconteceu? Fizeram lá uma parceria e todos os motoqueiros passaram a comprar daquela loja. Ele não fez uma venda, ele fez uma venda vezes o número de participantes do grupo de motoqueiro. Então, a verdade, né, alinhada ao perfil de quem você está vendendo, sempre vai te trazer mais resultado. Talvez naquele dia não. Talvez naquele dia você fale, pô, devia ter vendido mais caro. Não faça isso. Venda o que tenha que ser vendido da forma correta. Isso vai te trazer frutos que hoje talvez não apareçam, né? O internalize é muito interessante. Os vendedores não fazem o internalize. é. O vendedor, O que ele quer seria, traduzindo aí para o bom e velho português de internalização. boteco? É o internalizar. É você sentir quem é que está entrando ali e, primeiro, quebrar as barreiras. Né? Você facilitar. Então, o que você faz ali? Você trabalha com perguntas rápidas, objetivas e, de preferência, que você saiba que a resposta vai ser sim no final. Tá. Porque você ali está fazendo uma reprogramação emocional do cérebro dela. Eu estou treinando o cérebro dela para dizer sim. O sim e o não no cérebro, Domingo, não importa Nossa, qual é. tô até com medo de conversar com você. Não importa o que vem depois. O sim e o não Vai no entrar na minha cérebro mente é agora. o mesmo impulso elétrico. Sim. Então, se você fala para ela, por exemplo, eu já sei que o cara é de Campinas, por exemplo. Falo, pô, Domingo, tudo bem? Aí ele tá me respondendo, porque eu já estabeleci esse contato lá no M. Seria velha e boa empatia? Eu te Claro, compreendo. claro, mas uma empatia. Você gerar ações que o cliente olhe para você e fala, porra, cara, esse Exato. cara me compreende. Perfeito, é isso. Só que ela tem que ser autêntica, não Tá. pode ser plástica, tá? Então, o cara que está naquele momento, ele tem que querer não vender. Eu nem vou falar do meu produto, eu não vou vender nesse momento. Eu vou falar, pô, Domingo, você é de Campinas? Você vai falar, sou de Campinas. Eu já sei que você é de Campinas. Pô, que legal, pô, Campinas, pô, eu tenho um primo que mora ali na cidade universitária. Eu não sei se você tem, mas busque essa similaridade. Sim, Busque conexões com o lead, legal. entendeu? Ele vai falar, pô, esse cara é do mesmo bairro que eu. Tem uma estratégia que às vezes funciona, que é o time de futebol. Sim. Que às vezes você vai falar com o Muito lead cuidado. e o cara tá com a camiseta. É. Eu uso bem, eu gosto de usar porque eu sei usar. É que tem gente que é muito apaixonada, então eu tiro sarro do meu time, né? Eu sempre ouvi dizer que em venda não se deve dizer sobre política, religião e futebol. Exato. E uma vez eu cometi esses 3 erros num único cliente. Eu errei tudo. Era um vendedor novato. Aham. E eu testei isso na prática num único cliente. Não dei uma Nossa, dentro. errou Errei os três. tudo. Legal. O time eu acho que ainda dá para usar se você zoar o seu, né? E às vezes até usou o outro também. O time eu acho que sabendo usar agora religião e política tá difícil. Eu não me arriscaria. Sim. Agora, lá na frente eu vou falar um pouquinho. A hora que você vai converter, você pode se adaptar também. Então, a hora que eu estou conversando com ele, vamos supor que você seja uma pessoa muito religiosa. E você percebe isso na conversa.
adapte Sim. o seu discurso. Pode ser uma opção, mas que seja consciente. Se Consciente. você hoje, né, em termos de Brasil, polarizado, essa história toda, se você quer conquistar todos os Você clientes, não vai ser conseguir. muito amplo, Não vai. então não se posicione nem Exato. no futebol, Exato. nem na política, muito menos em religião e assim por diante. Perfeito. Mas se você quer atuar num nicho, né? Eu nem vou me aprofundar aqui, porque isso vai dar pano para manga. E não é o nosso objetivo. Talvez seja uma estratégia assim. Mire num nicho. Você vai ser provavelmente odiado, desprezado por todos os demais nichos, mas nesse nicho você provavelmente Tem vai que ter ser sucesso. estratégico, entendeu, Tem que Domingo? ser Não muito pode ser cirúrgico. aleatório, não Sim. pode ser. Tem que ser estratégico. E É. isso que a gente está conversando, ele traz embasamento para você criar essa estratégia, né? Eu vejo isso até na música, às vezes, né? De repente, um artista que estava esquecido, aí ele nem é tanto daquela ideologia X lá, ou Aham. Y, e aí ele começa a se posicionar do nada a favor de uma ideologia X ou Fazendo, Y. fazendo. E como ambos os lados são numerosos, ele vai ter público para shows Perfeito. naquela bolha o ano todo durante vários anos. Ó, Ele não tinha show nenhum, não tinha público nenhum, foi bom mas, até enfim, esse seu exemplo para ser não dá falado. para dizer que esse artista não está sendo vendedor, gente, já Está que o sendo verdadeiro, é uma né, estratégia. venda faz Se parte foi do nosso. planejado e pensado, Sim, tá tudo bem. ótimo. Tá Porque tudo bem. escolher é perder. É, Sempre escolher é perder. Quando você escolhe não A, dá para ter tudo, né? provavelmente você vai perder B. Então que seja uma escolha Consciente, consciente, sustentável, previsível. previsível, vê bem o que você quer Exato. fazer na tua empresa. E, Não, eu quero um público muito amplo e tal. Cara, então não se posicione, fica na é, sua, essa questão do amplo, né? Tem nem gente como que. pessoa jurídica e nem como pessoa física, Uhum. porque hoje em dia é difícil separar a pessoa física. Ah, não, aqui sou eu, não sou eu empresário, sou eu pessoa física. E lembre-se Eu vou que me posicionar. dentro da empresa, Isso vai ter impacto em você. Você pode sim, perder funcionários, você pode perder fornecedores, pode perder clientes, pode perder sócios, parceiros. Mas, ok, não estou dizendo para você fazer ou não fazer algo. Mas pensa muito bem, porque qualquer que seja essa opção, ela vai ter consequências, algumas positivas, outras negativas. Então, sim. então pense nisso, não vá se arrepender depois. Então, hoje eu estou aqui com o papel de apresentador e estou meio enrolado com o tempo. O Queria nosso só tempo. fazer um encerramento Sim, do Internalize. sim. E, Então hoje nós não vamos. Só vou adiantar aqui para o ah, nosso público que hoje nós não vamos, porque a gente quer se aprofundar mesmo. Eu não estamos preocupados se vamos terminar nesse episódio ou se vai levar mais 100 episódios. A gente quer te entregar coisas que você. Hoje mesmo, se você puder, se você entendeu o que a gente falou, concordou, né, com isso e viu uma oportunidade, uma necessidade de aplicar na tua empresa, que você já comece hoje. sim. Mas neste episódio nós não vamos terminar nem todas as siglas da metodologia Fluxo Sniper. Então eu vou passar a bola aqui para o Emílio Rich Neto, concluir o que der para fazer para a gente aproveitar os minutos e a Perfeito. gente termina por aqui, né? O próprio Emílio termina aqui esse episódio, o segundo episódio do podcast MVP. É, Marketing, vendas e pós-vendas. É com legal. você, Mi. Não, a questão do internalize, que você deu um exemplo muito legal e falou de empatia. O vendedor hoje, ele acredita, o conversor, né? O vendedor todos somos, mas quem está ali na etapa de fechamento de negócio, né? Que aí entra negociação, entra é, é, proposta, entra toda essa parte mais até burocrática. Ele está acreditando ultimamente, Domingo, que basta ele contar uma historinha que vai funcionar. 90% está acreditando nessa historinha. Não, que eu peguei ali um storytelling que já funcionou, que já é campeão de vendas, e tem gente vendendo. Cara, não existe isso. Não existe isso. Cada lead tem uma história, cada lead tem uma característica, e você tem que ser capaz, e o internalize é a hora que começa a relação. Então ali você tem que ser capaz de ganhar a confiança dele, gerar essa compatibilidade, ele tem que sentir que pode confiar em você, e nesse momento, fazendo aquelas perguntas simples, né?
é casado, se você puder falar Ah, sou casado. Pô, tem filhos? Tenho 2 filhos. Pô, que legal. Qual a idade deles? A hora que você está fazendo isso, o que você está fazendo o lead pensar? O filho, que é a coisa mais importante da vida dele. Você pega o astral da conversa e leva lá em cima, na maioria das vezes. Então, essa sensibilidade do internalize, dessa fase, é onde a maioria de quem trabalha com vendas hoje não faz. Ele já quer ir lá, então vou te passar uma proposta, manda por e-mail a proposta e acha que vai vender. É. Então, o internalize, ele é uma etapa crucial aonde você consegue preparar aquele lead para ir para próximas etapas, que aí sim são etapas que aí ele vai ter que tomar decisão. Você percebe que até aqui eu não pedi para ele tomar decisão nenhuma. Eu não estou pedindo para ele tomar decisão nenhuma, eu só estou querendo conversar com ele. A partir do internalize, que é a hora que eu sinto, pô, legal, o cara já me respondeu 5 perguntas, está super na minha. Próxima etapa. E aí a gente vai deixar a próxima etapa, que é o P, de potencialize, ou de potencialize o que? Pega essa relação que você construiu e agora potencializa ela de forma que você ofereça algo e ele queira. Sim, aquilo. capitalize, tem gente que usa esse Capitalize, termo, né? Vai exatamente. capitalizar Então, potencializar é você pegar tudo aquilo que você esse fez bem ativo feito que até você ali já conquistou. e aí você potencializa. Aí sim você vai trabalhar a parte de vendas e aí a gente deixa isso para próximo episódio que tem bastante coisa para falar no P ali. Muito bom, gente. É o podcast MVP, Marketing, Vendas e Pós-Vendas, e todos os episódios estarão no canal no YouTube, também chamado MVP. Tá bom? Então, acompanhe os próximos episódios que a gente vai se aprofundar mais na metodologia Fluxo Sniper. Tem muito para falar aqui. Independente da metodologia que você use, você vai ver que existem pontos em comum nas melhores metodologias de vendas, mas a gente vai Mas se use alguma, aprofundar. né, Domingo? Não fica tirando de olho Exatamente. fechado, achando que Isso. uma hora tudo vai Eu funcionar. concluiria Não é com assim. isso. Tem gente que tem um certo preconceito quanto à palavra metodologia, porque parece que é uma coisa. Ah, não, eu tenho o meu jeito de vender e tal. Metodologia é método, é um jeito, é o teu jeitão de vender. É, Então, à medida que você mantém esse padrão, perfeito. né, esse modus operandi, esse passo a passo, essa Uhum. receita de bolo. Olha quantos nomes para falar a mesma coisa, mas é É. importante que você tenha, claro, adaptado para cada perfil de cliente, para cada canal de vendas. Perfeito. Se é presencial é mais assim, se é televendas a conversa é um pouco mais curta e por aí vai. Então, mas tenha um método, porque o método que seja replicável, que seja sustentável e que dê os resultados que você precise. E pare de terceirizar a parte mais importante da sua empresa. Seja especialista em vender aquilo que você faz e pare de achar que você tem que ser especialista naquilo que você faz e a venda acontece naturalmente. Não vai acontecer, cada vez menos vai acontecer, né? Muito bom. Gente, até breve, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um Obrigado. abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.